O terceiro tema é observação e experiência, conhecimento real, Ockham e as invenções puramente humanas. Nesse livro que eu tenho mostrado sucessivamente, é porque é um livro que em 190 páginas varre os 2.500 anos de filosofia. Então pega uma quantidade generosa de filósofos, e eles naturalmente são pessoas muito profundas. Você pode ler os filósofos uma vez, duas vezes, 10, 50 vezes, e sempre é uma coisa interessante nele. Naturalmente não as reportagens de uma página ou duas páginas que nesse livro, mas os originais escritos. Se você lê Platão, Aristóteles e todos até hoje, você sempre vai encontrar alguma coisa interessante. É diferente de ler um livro de ciência, porque a ciência diz respeito a fato, a coisas descobertas. Quando você lê um cientista, você está lendo uma reportagem de alto nível. Eles não fazem a divulgação com matemática profunda, naturalmente não é uma divulgação para os pares, não é de um cientista para outro cientista, de um matemático para outro matemático. Eles baixam a bola para que os leigos possam ler com proveito. E essa divulgação é muito importante porque convence os chamados formadores de opinião a continuar dando verbas para o prosseguimento da busca científica e técnica. Então eles falam num nível bem menos intenso, bem menos profundo, mas é uma reportagem, mesmo que fosse uma reportagem físico-matemática ou biológica, bioquímica, seria uma reportagem. Um livro de ciência é sempre uma reportagem, ao passo que um livro de filosofia não, ele não é uma reportagem, não se esgota em si mesmo, ele prossegue construindo e reconstruindo sua mente por muito tempo, ad eterno. Então, mas aqui está condensado, né, na forma de reportagem, 2 páginas, às vezes é uma página por filósofo. Em 200 páginas dá cerca de 100 filósofos, e varre 2.500 anos. Então, 2.500 dividido por 100 dá 25 anos, mas não salta 25 anos. Aborda, seria até interessante fazer um livro sistematicamente buscando de 25 anos, quer dizer, de geração em geração, 30 anos. Desde 2.600 em Tales de Miletos, desde 600 a.C. Então seria interessante, passando de 30 anos e vendo os buracos que existiram. Mas uma notícia filosófica no livro filosófico nunca é uma reportagem, nunca é eu zombei dessa filosofia que existia, a filosofia não comprometida até 1990, digamos, dizendo que ela era epistolar, mandando epístolas para os discípulos. E os discípulos ficavam de forma muito enjoada comentando aquilo toda a vida. Era uma chatice sem tamanho. Eles pegavam as cartas dos filósofos e ficavam comentando um para o outro, fazendo análise sucessiva em torno daquele buraquinho ali. E, na realidade, os livros são muito profundos. Então, nesse livro do Harold, na página 59, Ockham fala essa coisa. Quanto às supostas essências universais, como a vermelhidão, a espécie e até mesmo a humanidade, elas nada mais são do que invenções puramente humanas. Não é verdade, Ockham estava errado.
Como eu já falei, a navalha de Ockham é uma coisa maravilhosa em termos de simplicidade e pureza de propósito que as pessoas devem ter. Mas nesse caso o Ockham está redondamente enganado, porque na realidade vermelhidão, a característica vermelha de alguma coisa, ela supõe um objeto vermelho. É claro que sob luzes diferentes o vermelho muda para outros tons. E no escuro todos os gatos são pardos. Ele fica pardo também. Entretanto, é preciso notar que o vermelho é uma característica do espectro eletromagnético, a janela de visão que a humanidade aproveitou, que toda a vida aproveitou de um jeito ou de outro, né, sobre as condições de emissão do Sol, uma estrela G0. Então, na escala HR, né, o espectro eletromagnético tem o vermelho, tem o azul, tem o vermelho, o ultravioleta, e tem as ondas, os raios X, os raios gama, tem todo tipo de onda lá. É uma coisa muito maravilhosa, muito interessante. Então o vermelho é uma descrição do universo. A palavra vermelho, que os seres humanos escolheram em português, por exemplo, em Portugal, os tais lusófonos, lusófidos e lusófonos de som luso e de apreciar a civilização portuguesa, tem esse nome, vermelho. Em outra língua tem outros nomes. E nunca é invenção puramente humana. É humana, mas não é puramente humana, porque ela está presa à existência do espectro eletromagnético, uma relação do espectro com a nossa constituição biológica e biológica P2 e psicológica P3, porque nós, como eu já falei, temos sentido interpretadores externo e interno, programáticos de interpretação que nos dizem que a luz, na condição do espectro, naquele comprimento de onda, é chamado de vermelho. E é chamado de vermelho por todos os seres humanos. Eles vão identificar com diversas palavras. Então, se existe um ser próximo de Centauro, ele vai chamar com o nome lá dele, característico da formação biológica P2, psicológica P3 dele, a língua que ele tiver adotado, mas será sempre o mesmo vermelho, a mesma posição de espectro. Isso não muda, elas são essências universais, sim. É chamada vermelho. E vermelhidão é a característica da qualidade do que é vermelho. O vermelho é o estado, e vermelhidão é a qualidade do que é vermelho. E assim a espécie. A espécie é uma pauta de classificação com respeito à condição de evolução biológica. Então vai de reino até espécie. Filo, gênero, subfilo e assim por diante. É uma árvore de classificação. Não é incidental, pertence mesmo ao desenho do universo. É uma essência universal, é uma característica classificatória das relações de pertinência. Não é desprezível de maneira nenhuma. O Ockham está totalmente enganado. Ele não analisou corretamente a situação. Até porque não tinha 1288 a 1348. 12 mais 48, 60 anos. Ele viveu 60 anos. Numa época recuada, na Idade Média. Então ele não tinha muitos elementos de análise.
E aí a síntese dele ficou imperfeita e incompleta. E humanidade, quanto à humanidade, essa classificação é desprezível, deixa de ser uma classe universal? Não, porque a humanidade é a razão na Terra. A humanidade é o elemento o dominante psicológico T3. Se existir um dominante em Alfa Centauro, o alfano, ele é universal de lá. É um elemento transitório da construção do universo. Então nós somos transitórios. A humanidade não existirá para sempre. Ela não existiu antes e vai deixar de existir em algum momento. Outros seres mais perfeitos, espero eu, surgirão e serão mais doces com o universo mais correto. A nossa espécie é uma espécie que tem metade. Em toda parte vai existir sempre 50-50, a soma é zero. Mas eu espero que a soma desses seres futuros seja menos daninha do que a nossa soma. No entanto, a humanidade não está em Andrômeda, não está nas estrelas por aí, nas galáxias por aí, todas essas galáxias, a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães, nenhuma do grupo local, nem todavia as galáxias mais distantes. Mas a humanidade existe, ela é um universal. Mesmo um único elemento é universal. Se existir uma criatura, um elemento só, em todo o universo, ele é universal. Ele só pode ser descrito fazendo menção a todo o universo. As pessoas pensam que uma abelha pode ser descrita sem fazer menção à generalidade das coisas. Não é verdade. Uma abelha só é completamente descrita, assim como qualquer outro elemento, fazendo-se essa menção à generalidade das coisas. As coisas todas precisam ser contadas para que se conte a abelha. E assim também é a humanidade. Então, as coisas só têm um elemento que é indescritível. Não precisa fazer menção à natureza, ao universo. É Deus, evidentemente, nós temos que falar disso. É o oculto. Agora, todos os outros elementos são universais, estão dentro do universo. Só Deus é não universal. Ele não pertence a categoria nenhuma. Os outros elementos todinhos pertencem a categorias. O fato de a humanidade ser só uma é um conjunto não vazio. Existe um elemento, é a humanidade. Então esse elemento é universal, pertence a uma descrição justa e poderosa da situação em trânsito do planeta Terra. Então Ockham errou.